O segredo para você passar em prova de concurso público não tem jeito, é você resolver provas anteriores. Todas as pessoas que eu conheço que já passaram em concursos públicos, sejam concursos de prefeitura, concurso do estado, concurso do militarismo, falam a mesma coisa. Eu resolvi provas anteriores. Ex-alunos nossos aqui também mencionam isso. Então nós vamos resolver a prova de matemática da EAR do ano de 2023/2. Essa é a prova do código 88, tá bom? Controle de tráfego aéreo. Mas para todos os cargos, a prova de matemática é a mesma. Eles só mudam a ordem das questões e a ordem das opções também. Então, se você resolveu essa prova aí, ou você vai resolver uma edição futura, é uma excelente oportunidade para reforçar a sua preparação. E se esse conteúdo é do teu interesse, já deixa um like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no canal para que possamos alcançar mais pessoas, para que possamos ajudar mais pessoas, assim como você. Então vamos lá, a questãozinha 49 da prova da EAR do ano de 2023/2. Era uma questão de trigonometria. Sobre os arcos de medidas 7/9 de π radiano, 5/3 de π radiano e 220 graus, é correto afirmar que, olhando para as opções, nós chegamos à conclusão que o problema quer que nós coloquemos esses três ângulos, aí, esses três arcos da circunferência trigonométrica em ordem crescente, tá bom, pessoal? Então, o primeiro passo é converter esses 220 graus aqui para radiano. E como nós podemos fazer isso? Nós podemos utilizar regra de 3. 180 graus equivale a 1 π radiano. 220 graus vai equivaler a x radiano. Dá para fazer dessa forma aqui, ó. Então, vamos multiplicar 180 vezes x, isso dá 180x, e aqui 220 vezes π, vamos ficar com 220π, tá bom? Logo, vamos ter 220 sobre 180 vezes π. Agora, olha que interessante, eu vou simplificar essa fração aqui, ambos os termos dessa fração, por 20. Eu vou dividir numerador e denominador por 20. Você já vai entender por que isso. Porque ao dividir 220 para 20, a gente obtém 11. Ao dividir 180 para 20, isso dá 9. E eu vou repetir o π aqui. Logo, cheguei à conclusão que o arco de 220 graus ele equivale a 11/9 de π. Beleza? Então, já escrevi na forma simplificada, forma de fração irredutível. Agora, eu vou mexer nessa fração aqui, ó. Essa fração aqui, 5/3 de π, ela é equivalente à fração 15/9 de π. Luiz Antônio, como é que você chegou a esse resultado? Simples. Eu multipliquei numerador e denominador da fração por 3. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Multipliquei 5π por 3, obtive 15π e multipliquei 3 por 3, obtive 9. Por que isso? Porque agora nós temos as três frações, observe bem, com o mesmo denominador. A fração 7/9 de π já está com o denominador 9. A fração 5/3 de π está escrita aqui embaixo com o denominador 9 também. E 220 graus está escrito na forma de radiano 11/9 de π. Então, vamos colocar em ordem crescente? Quem é o arco? Qual é o arco menor? É o arco 7/9 de π. Qual é o arco intermediário? É o arco 11/9 de π. Qual é o arco maior? É o arco de 15/9 de π, pessoal. Então, é assim que a gente escreve os três arcos, tá vendo? De forma
crescente, em ordem crescente, tá bom? Então, como esse 11 nonos aqui de π é o arco de 220 graus, nós chegamos à conclusão que a resposta é a letra A. Está aqui a letra A, ó. Os 3 arcos escritos em ordem crescente. A questão de número 50 era uma questão de geometria espacial. Um prisma hexagonal regular tem 5 centímetros de altura e 30 raiz de 3 centímetros cúbicos de volume. O problema pediu a área lateral desse prisma em centímetros quadrados. Para melhor entendimento, eu fiz aqui uma ilustração de um prisma hexagonal regular. Lembrando que o prisma hexagonal regular é aquele prisma cuja base é um hexágono regular, tá bom, pessoal? Então, esse hexágono aqui da base que eu desenhei para vocês aqui, tá legal? Ele tem os seus 6 lados congruentes, seus 6 lados com a mesma medida, tá legal? Sabemos que a altura desse prisma vale 5 centímetros, tá bom? E que o volume desse prisma vale 30 raiz de 3 centímetros cúbicos. Bom, agora é o seguinte, né? Ele quer a área lateral desse prisma. Vamos pensar da seguinte forma. A base desse prisma é um hexágono regular. Eu não sei a medida do lado desse hexágono, então vou chamar de L, tá bom? Cada lado aqui, então, do nosso hexágono, que é a base, estou chamando de L, é um valor desconhecido. Para calcular o volume de um prisma, pessoal, a fórmula é área da base vezes a altura, tá certo? Área da base vezes a altura. Eu não sei a área da base, mas eu sei o volume e eu sei a altura. E a área da base, então, vê se você concorda comigo, pode ser calculada dividindo o volume do prisma pela sua altura. Beleza? Agora é o seguinte, a base do nosso prisma não é um hexágono regular? Para calcular um hexágono regular, para calcular a área de um hexágono regular, a fórmula é essa daqui, ó, 3 vezes o lado elevado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 2. Essa fórmula matemática aqui é a fórmula matemática para calcularmos a área da base de um hexágono regular. Beleza, pessoal? Isso tem que ser igual à divisão do volume pela altura. Bom, o volume é 30 raiz de 3, foi o que o problema falou para a gente. E a altura é 5. Beleza? Então, nós vamos resolver essa equação aqui e o que nós buscamos é o valor desse lado, tá bom? Esse L aqui que está aqui elevado ao quadrado. Bom, isso é bem simples de fazer pelo seguinte, ó. Aqui eu posso mandar esse 2 que está aqui dividindo lá para cima multiplicando, tá bom? Então, vou ficar com 3L ao quadrado, vou fazer bem devagar para você acompanhar, ó, 3L ao quadrado vezes raiz de 3 igual a 60 raiz de 3 dividido para 5, tá bom? Então, esse 2 foi multiplicando esse 30 aqui e isso deu 60, tá bom? Esse 2 multiplicou por 2 vezes 30, 60 aqui. Bom, esse 60 eu posso dividir por 5, tá aqui, eu posso efetuar essa divisão aqui, ó, 60 para 5, beleza? Então, é isso que eu vou fazer agora, vou dividir esse 60 para 5 e vou obter 3L ao quadrado vezes a raiz de 3, 60 dividido para 5 dá 12. 12 raiz de 3. Você já percebeu que eu vou poder cortar o raiz de 3, porque o raiz de 3 está multiplicando de um lado, também está multiplicando do outro lado. E esse 3 que está aqui multiplicando, o nosso L ao quadrado, vai para o outro lado dividindo, né? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou chegar à conclusão que o valor de L ao quadrado é 12 dividido para 3, que dá 4, pessoal. Então, passando aqui para cima agora, o L ao quadrado é igual a 4, logo chego à conclusão que o lado do hexágono regular vale 2
centímetros. Beleza. Bom, isso aqui não é a resposta ainda, pois o problema pediu para a gente a área lateral. Bom, a área lateral desse prisma é calculada da seguinte forma: 6 vezes a área de um retângulo de base L e altura 5. Luiz Antônio, não entendi. Vamos lá, vamos voltar aqui. Cada face lateral do prisma que você está vendo aqui, ó, isso aqui que eu estou destacando, tá vendo? É um retângulo. É um retângulo de base L e altura 5. A área de um retângulo não é base vezes altura? Então, um retângulo desse aqui, a área dele a gente calcula multiplicando L vezes 5. Só que como são 6 faces laterais, eu multiplico por 6. Então, a área lateral do nosso prisma será 6 vezes 2 vezes 5. Multiplicando isso aí tudo, pessoal. Tá vendo? 6 vezes 2, 12. 12 vezes 5, 60. 60 centímetros quadrados é a nossa resposta. É a área lateral do nosso prisma, portanto, o gabarito, letra B. Questão de número 51. Acompanha comigo a resolução dessa questão, que é muito interessante, envolvendo polígonos. Sejam dois polígonos convexos de N e N mais 1 lados. Se a diferença entre o número de suas diagonais é 7, o valor de N é quanto? Pessoal, bem tranquila essa, desde que você saiba calcular o número de diagonais de um polígono, tá bom? A fórmula para calcular o número de diagonais de um polígono é D igual a N, que multiplica N menos 3 dividido por 2, onde D é o número de diagonais e N é o número de lados. Tá certo, pessoal? Então, esse daqui, esse D1 aqui, já é o número de diagonais do primeiro polígono convexo. O primeiro polígono convexo tem N lados, então já deixei assim, tá bom? E o segundo polígono convexo, o número de diagonais dele, eu vou chamar de D2, tá bom? Agora, olha que interessante. A gente sempre tem que multiplicar o número de lados, que é N mais 1 do segundo polígono, vezes o número de lados menos 3. Então, N mais 1 menos 3 dividido por 2. Beleza? Foi o que eu fiz. Eu só substituí na fórmula aqui, ó, o número de lados, que é N mais 1, e no outro parênteses é o número de lados menos 3. Beleza? É claro que eu vou dar uma melhorada nessas duas expressões, tá certo? Essa expressão aqui, ó, N que multiplica N menos 3, nós vamos obter N ao quadrado menos 3N, tá bom? Tudo isso dividido por 2. E aqui também, como é que eu obtive isso? Eu apliquei a propriedade distributiva aqui, ó. Beleza? Bom, e aqui no nosso segundo polígono, né, o número de diagonais, isso vai ser igual a N mais 1, estou repetindo aqui o primeiro parêntese, e no segundo parêntese eu vou escrever N menos 2. Da onde saiu esse N menos 2? Eu efetuei essa operação aqui, ó, mais 1 menos 3, isso deu esse menos 2 aqui. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar. Tudo isso dividido por 2. É claro que, se nós aplicarmos aqui, ó, a propriedade distributiva aqui e simplificarmos ao máximo, nós vamos encontrar a seguinte expressão, ó, N ao quadrado menos N menos 2. Tudo isso dividido por 2, tá bom? Bom, então essa expressão aqui, N ao quadrado menos 3N sobre 2, é o número de diagonais do primeiro polígono convexo. E essa expressão aqui, N ao quadrado menos N menos 2, é o número de diagonais do segundo polígono convexo. E o problema falou para a gente que a diferença entre esses valores é 7. Aqui eu até destaquei no texto já. A diferença entre o número de diagonais é 7. Bom, tem mais diagonais quem tem mais lados. Concorda comigo? Então, esse número aqui, ele tem que ser maior que esse, em 7 unidades. Logo, nós vamos escrever a seguinte expressão. Aqui, ó, D2 menos D1
isso tem que ser igual a 7, tá bom? Ou seja, subtraindo o número de diagonais do segundo polígono convexo menos o número de diagonais do primeiro polígono tem que dar 7. Bom, e isso aqui, você já percebeu que nós vamos ter que substituir as duas expressões que nós encontramos. Então, D2 é n ao quadrado menos n menos 2, tudo isso dividido para 2. D1 é n ao quadrado menos 3n, tudo isso dividido para 2. E agora a gente vai resolver essa equação que você está vendo aqui, ó. Como nós temos a subtração de duas frações com o mesmo denominador, nós podemos escrever, pessoal, uma fração única com o denominador 2. Você concorda comigo? Isso aqui é uma fração com denominador 2, menos uma outra fração com denominador 2, podemos escrever aqui uma fração única, tá legal? E aqui nós vamos colocar n ao quadrado menos n menos 2, menos, aí aqui eu tenho que, não posso errar isso aqui, ó. Não posso colocar isso aqui sem o parênteses, tá bom, pessoal? Essa expressão aqui tem que vir dentro do parênteses, beleza? Bom, vamos fazer duas operações simultâneas aqui, ó. Primeira operação é mandar esse 2 que está aqui dividindo para o outro lado multiplicando aquele 7, tá bom? A operação inversa da divisão é a multiplicação. E a outra operação é eliminar esse parênteses aqui. Então, vamos ficar com o seguinte resultado, ó. N ao quadrado menos n menos 2, estou repetindo, menos n ao quadrado mais 3n igual a 14. Tá bom? Como eu falei, esse 2 multiplica pelo 7 dá 14. Observe que nós temos dois termos simétricos, que são o n ao quadrado e o menos n ao quadrado. Esses dois termos, então, como eles são simétricos, nós podemos cancelar. E aí nós vamos ficar com uma equação do primeiro grau, bem tranquilinha de resolver. Olha que interessante, olha que questão bem elaborada pela banca da EA e de fácil resolução, tá vendo? Bom, esse 2n saiu daqui, ó, menos n mais 3n. E esse menos 2 que você está vendo aqui, ele foi para o lado direito da nossa igualdade, foi positivo. E agora, pessoal, bem tranquilo, vamos finalizar. 2n igual a 16, tá bom? N vai ser a divisão de 16 para 2, logo o número de lados, o n, né? Ele vale 8, e assim a gente encontra a resposta da nossa questão de número 51. Questão de número 52, questão de geometria analítica, distância entre pontos. Sejam os pontos A, B, C e D. Nós temos as coordenadas desses 4 pontos. Ele fala o seguinte, sobre as distâncias entre A e B, ou seja, distância entre os pontos A e B, e distância entre A e C, distância AC. Tá vendo? E a distância AD também. São 3 distâncias que nós temos que calcular. Ele quer saber o seguinte, qual dessas afirmações aqui é a correta, pessoal? Para calcular a distância entre os pontos A e B, nós vamos utilizar a fórmula da distância entre pontos. Eu espero que você saiba, né, que você conheça essa fórmula aqui, ó. É a raiz quadrada de x de b menos x de a ao quadrado mais y de b menos y de a. Então, nós vamos substituir os valores que nós temos aí para calcular essa distância aí, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. X de b menos x de a. X de b é 3 e x de a é 0. Então, aqui nós ficamos com 3 menos 0. Y de b menos y de a. Então, 5 menos 0. Olha que interessante, que fácil. Aqui, 3 menos 0, isso dá 3, ok? 3 ao quadrado, 9. E aqui, 5 menos 0 dá 5, e 5 ao quadrado, 25. Beleza? Bom, ao somar 9 mais 25, a resposta é 34. Então, a distância de AB é raiz quadrada de 34. Isso aqui é um resultado que nós vamos guardar, tá bom? Até para comparar.
A próxima distância a ser calculada é a distância de A a C. Então, aqui embaixo, já coloquei também a fórmula para calcular a distância entre os pontos A e C. A fórmula é essa, tá bom? X de C menos x de A ao quadrado, mais y de C menos y de A ao quadrado, a raiz quadrada disso tudo. X de C é 2 e x de A é 0. Então, aqui nós ficamos com 2 menos 0. Y de C é 6 e y de A é 0. Então, ficamos com 6 menos 0. Espero que você esteja acompanhando comigo a resolução, tá bom? Então, vamos ficar com 2 menos 0, 2 elevado ao quadrado, 4. 6 menos 0, 6 elevado ao quadrado, 36, tá bom, pessoal? Logo, a distância entre os pontos A e C é raiz quadrada de 40. Então, vamos também guardar esse resultado aqui, tá bom? Para usar posteriormente. A distância entre os pontos A e D vai ser calculada pela mesma forma. X de D menos x de A, ou seja, 5 menos 0, y de D menos y de A, ou seja, menos 3 menos 0. Efetuando essa continha aí, ó, distância entre os pontos A e D vai ser igual a, bom, 5 menos 0, 5 ao quadrado, 25. Menos 3 menos 0, isso dá menos 3 elevado ao quadrado, dá 9, tá bom, pessoal? Menos 3 elevado ao quadrado dá 9. Bom, 25 mais 9, 34. Então, nós temos aqui raiz quadrada de 34. Conclusão, pessoal. A conclusão é que a distância entre os pontos A e B, que está aqui, a raiz quadrada de 34, é igual à distância entre os pontos A e D. Essa foi a nossa conclusão, tá bom? Já temos aqui a nossa resposta. Distância entre A e B igual à distância entre A e D, gabarito letra B. Tá bom, pessoal?